Eu quero saudar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom estarmos juntos aqui mais uma vez para meditarmos na palavra do Senhor, começando este 2021, a nossa primeira celebração do ano. E que bom, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Sei que o ano passado foi um ano difícil e provavelmente ainda teremos algum momento de luta no ano de 2021, nesse início, né? Mas até aqui o Senhor tem nos guardado e nos protegido. E isso é motivo de alegria, porque atravessamos e vencemos no nome de Cristo Jesus. Então, que bom que você está aqui juntamente conosco para meditarmos na palavra do Senhor. E hoje nós meditaremos na temática Deixa Mais Este Ano. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, dos versículos 6 a 9. Você pode estar abrindo a sua própria Bíblia ou acompanhar o texto que está na tela, que diz assim: Então contou essa parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: Já faz 3 anos que venho procurar fruto na figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixa por mais um ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte-a. Vamos orar. Pai querido, Pai de amor, obrigado pela Tua palavra que é perfeita e santa. Obrigado porque no ano que passou o Senhor falou tanto aos nossos corações e certamente continuará falando conosco. Que Teu Espírito Santo nos dê entendimento e disposição para viver segundo o Teu querer. E que Teu Espírito Santo também nos capacite para em tudo honrar o Teu santo nome. E que venhamos a produzir muitos frutos para a honra e glória do Teu santo nome. Amém e amém. Querido, essa parábola que Jesus nos contou, ela fala sobre a insatisfação de um senhor, que aqui representa Deus, com uma figueira, que representa a nação de Israel, especialmente aqueles homens religiosos, os fariseus, e no qual o Senhor, o dono da figueira, havia investido muito tempo e recurso. Ou seja, então, o Senhor Deus é o Senhor da terra, Jesus aqui é o Senhor, o homem, o cultivador que cuidava da figueira, a figueira somos nós, o povo de Deus, né? E o Senhor, Ele vem até nós esperando encontrar frutos. Nesse caso específico, Jesus havia contado essa parábola para fazer uma dura crítica aos religiosos daquela época, porque tinham uma aparência, tinham apenas folhagem, mas não estavam produzindo frutos segundo o propósito de Deus para suas vidas. Eram pessoas que pareciam servas de Deus, mas que não estavam servindo como deveriam. Eram pessoas que pareciam frutíferas, mas produziam apenas folhas e nada mais. E por 3 anos, o Senhor Jesus procurou frutos nessas pessoas, né? Durante todo o seu ministério, durante os 3 anos de ministério que ele teve aqui na terra, ele deu oportunidade para que aquelas pessoas produzissem, especialmente frutos de arrependimento, que é o que o texto anterior fala, a necessidade de nos arrependermos, de produzirmos frutos segundo a vontade de Deus. Mas, ao contrário do que se esperava, eles não produziram fruto algum. Não estavam se arrependendo, não estavam mudando, não estavam se convertendo. E o pior ainda, estavam achando que eram árvores frutíferas, quando na verdade tinham apenas folhagens. E na parábola fica bem evidente que o que o Senhor Jesus está nos mostrando, deixando bem claro, bem evidente, é que se aqueles homens não se arrependessem, eles seriam cortados. Que se eles não mudassem de atitude, eles sofreriam um duro tratamento da parte de Deus. O Senhor está aqui advertindo, está mostrando a necessidade daqueles homens de se arrependerem. Mas e hoje? O que essa parábola diz para nós? Em 2021, o que essa mensagem de Cristo Jesus tem a nos acrescentar, tem a nos dizer? A primeira verdade, aliás, a primeira cena que nós podemos perceber nessa parábola é a da figueira infrutífera. A figueira somos nós. A figueira que está simbolizando as nossas vidas. E nós precisamos nos perguntar se temos sido uma figueira frutífera
ou se temos sido uma figueira que apenas possui folhagem e que não produz o fruto que é de se esperar. Aquela figueira, querido, ela estava estrategicamente bem colocada. A figueira da parábola, ela estava no meio de uma plantação de uvas, de uma vinheira, de uma vinha, melhor dizendo, né? E era de se esperar, então, que ela produzisse. Por quê? Uma vinha, ela precisa de condições ideais para produzir a uva. Ela precisa de umidade, ela precisa da temperatura adequada, uma temperatura mediana, ela precisa de ter adubo, ela precisa de ser toda cuidada, toda cultivada. Certamente que aquela figueira tinha a condição ideal para ser produtiva. E não somente isso, mas uma figueira normal, ela leva cerca de 2 anos para começar a produzir. Ou seja, quando o Senhor veio até ela, foi no 3º ano, ela já deveria estar produzindo há pelo menos 1 ano. E não é o que acontece. Nós vemos que aquela figueira estava completamente infrutífera. Ela tinha condições mais do que propícias para produzir frutos, e frutos saudáveis. Mas o que nós vemos é que aquela figueira estava apenas retirando recursos daquela terra, sem devolver os frutos que eram esperados. As expectativas daquele produtor foram frustradas, porque quando ele chega para verificar a figueira, ele vê que só tem folhas, não há fruto nenhum, não há nenhum fruto sequer. Não é diferente conosco, quando Jesus vai sondar as nossas vidas. Ele também procura, no meio das nossas folhagens, da nossa vida, do nosso dia a dia, né, ver se há algum fruto, segundo a sua vontade, um fruto que Ele espera que nós venhamos a produzir. Fruto de arrependimento, fruto de justiça, fruto de uma caminhada com Ele. Aliás, um verdadeiro cristão, uma das marcas de um verdadeiro cristão é justamente a produção de frutos, de realmente viver de acordo com uma vida segundo a vontade de Deus. Quanto mais nós caminhamos com Cristo, mais nós nos tornamos parecidos com Ele e mais nós produzimos. Logo, se não temos produzido, é porque não temos caminhado com o Mestre. O Senhor, Ele nos dá todo o necessário. Ele nos dá condições de produzir, de sermos produtivos no reino de Deus. Mas nós temos que fazer a nossa parte também. E a pergunta para nós essa noite é: o que Ele tem encontrado em nossas vidas? Aliás, o que Deus tem encontrado em você? Se Ele analisar o seu caminhar, o seu proceder, o que Ele tem encontrado? Um cristão produtivo ou um cristão que apenas possui folhagens? Como está a sua vida como um todo? Aliás, como está o ano de 2020? Como foi o ano de 2020? Você produziu frutos para a glória de Deus? Se o Senhor fizer uma retrospectiva na sua vida, né, Ele vai encontrar bastante frutos? Ou apenas folhas, apenas aparência? Uma coisa que nós precisamos entender também nesse momento, querido, é que muitas pessoas confundem ser produtivo com ser ocupado. Ou seja, confundem produzir frutos com estar envolvido em todas as atividades da igreja, em todos os departamentos, e ser uma pessoa extremamente ocupada. E não é a mesma coisa. As pessoas confundem estar ocupado com ser cristão, e não é a mesma coisa. Aliás, o Senhor está muito mais preocupado com quem nós somos, se o nosso coração é verdadeiramente dele, do que de fato se estamos envolvidos em todas as atividades da igreja. É importante sim nos envolvermos em ministérios. A igreja precisa de ajuda. A sua denominação precisa de pessoas envolvidas que nos ajudem, né, nas atividades, especialmente de evangelismo, do ensino da palavra, também no louvor e nos diferentes ministérios. Mas, querido, isso não quer dizer que necessariamente que você é frutífero. Você estar envolvido em muita coisa não significa que você está produzindo para a honra e glória do nome do Senhor. Na semana passada, nós falamos qual é a diferença entre ser eficiente e eficaz. Eficiente é você fazer algo, fazer bem feito, né? Saber o que está fazendo. Eficaz, ou seja, ser eficaz, significa fazer o que precisa ser feito. Então, você pode até ser alguém eficiente, ou seja, alguém ocupado, mas não necessariamente eficaz, ou seja, alguém que produz frutos. Então, nós precisamos realmente entender que o Senhor quer em nós frutos verdadeiros, que são resultado de uma vida com Ele, e não de uma atividade para Ele.
O Senhor está muito mais preocupado em você caminhar com Ele do que em você trabalhar para Ele, né? O trabalho saudável é consequência de uma caminhada com Ele. E tem pessoas que invertem a ordem das coisas. O que o Senhor espera então de nós? Em primeiro lugar, um testemunho cristão. Querido, nós vivemos dias em que as igrejas até tem muita gente, muitas igrejas até estão lotadas. E o que nós esperaríamos que acontecesse com o nosso país, então? Que o nosso país melhorasse. A lógica seria mais ou menos o seguinte: à medida que as pessoas vão se convertendo, elas vão sendo transformadas. Então, o nosso país tinha que melhorar. Mas não é o que estamos vendo. Por quê? Porque muitas pessoas ainda não têm vivido um verdadeiro testemunho. Pessoas que até frequentam a igreja, mas ainda não experimentaram uma real conversão. Querido, aquele que é convertido, aquele que é transformado, a sua vida vai mudar como um todo. É natural que se você veio de uma vida mundana, uma vida que estava contrário à vontade de Deus, você vai mudando pouco a pouco e as pessoas vão percebendo isso. Olha quem era o Juliano do passado, olha quem é o Juliano de hoje. Olha como era o Juliano no começo de 2020, olha como o Juliano está agora no começo de 2021. É isso que se espera. O nosso testemunho tem que brilhar, tem que ser como o sol do meio-dia, que ninguém pode tampar, ninguém pode ocultar. As pessoas têm que perceber em nós a atitude de cristão, e não apenas vestimenta e fala de cristão. Não é apenas um jeito de falar, o crentez. Não é apenas um jeito de se vestir, mas é uma forma de vida, um estilo de vida, né? O testemunho cristão, ele é fundamental, querido. As pessoas, elas estão olhando para a forma que você estaciona o seu carro. As pessoas estão olhando para a forma com a qual você se relaciona com a sua família. As pessoas estão olhando para a forma, a forma do jeito, melhor dizendo, que você espera na fila do banco. As pessoas estão olhando para você em todo o tempo. No seu comércio ou no seu trabalho, se você é empregado, as pessoas estão constantemente te observando. E o que elas estão encontrando? Frutos ou folhas? Um testemunho genuíno ou apenas uma aparência de cristão? O segundo fruto que Deus espera de nós é uma vida devocional saudável. O Senhor espera que sejamos crentes maduros. E como atingimos a maturidade? Tendo uma vida devocional saudável. Quando eu falo de vida devocional, não é somente estar aqui na igreja, não é somente participar dos cultos. Aliás, tem muita gente até que participa, né? Mas tem sido só aquecedor de banco. Não tem trabalhado na obra do Senhor, não tem realmente produzido frutos. E não é isso que o Senhor quer de nós. Uma vida devocional saudável tem a ver com lá fora também, como eu ajo na minha família. Então, nós precisamos ter uma vida de oração, e não é só oração aqui na igreja, ou nas reuniões de oração, mas é no dia a dia. Até mesmo no meu trabalho, rapidamente estou aqui na minha mente orando ao Senhor por uma situação específica, constantemente, mas eu também separo um tempo na minha casa de oração, na presença do Senhor. É separar um tempo para a leitura da palavra, e não apenas leitura, mas meditação. É separar um tempo para o autoexame. Estou lendo um livro chamado Incendiados pela Graça, e num desses capítulos, o autor fala sobre a importância da doutrina do autoexame, e que infelizmente tem sido tão posta de lado, né, nos nossos dias, né, tem andado com tanto descrédito, digamos assim, né, as pessoas não têm praticado a disciplina do autoexame, de fechar para balanço, de se analisar, de ver como está a sua vida, se temos produzido frutos ou não. Nós precisamos fazer isso, ter um autoexame, ter um tempo de adoração ao Senhor também em nosso lar. A adoração não é só cantar, não é só louvar. Isso também é uma parte da adoração, mas é como um todo. A nossa vida tem que ser uma constante adoração. A palavra nos mostra que chegaria o dia em que os verdadeiros adoradores não estariam apenas no templo em Jerusalém, mas em todos os lugares. E o Senhor procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E nós temos adorado o Senhor somente no culto ou lá fora também? Então nós precisamos ter uma vida devocional saudável, querido e querida. E não somente isso, mas nós também precisamos ter amor à igreja. Precisamos entender que igreja não é somente a denominação. Claro que precisamos amar a nossa denominação também, porque foi aqui que o Senhor nos colocou, foi aqui que o Senhor nos alcançou, é aqui que nós temos sido alimentados, é aqui que nós temos tido a oportunidade de fazer a diferença. Então temos que ser gratos ao Senhor pela igreja no qual Ele nos inseriu, pela denominação a qual nós participamos.
Mas não é disso que nós estamos falando neste momento. Nós temos que ter amor à igreja, e igreja enquanto povo de Deus. Homens e mulheres, jovens e crianças que estão na presença do Senhor. E nesse sentido, nós precisamos amar a igreja de Cristo. Aliás, a palavra nos mostra que se você diz que ama a Deus, que é invisível, mas não ama o seu irmão, que é visível, você não passa de um mentiroso. Então, querido, nós precisamos amar uns aos outros. Nesses dias de pandemia, como igreja do Senhor, nós temos tido a oportunidade de interceder pelos nossos irmãos e irmãs que estão enfermos. E mais do que isso, nós temos tido a oportunidade de experimentar o milagre de Deus. Quantas vidas foram saradas, curadas nesses dias, através da oração do povo do Senhor. E isso alegra o nosso coração. Nesses dias nós temos tido a oportunidade de ligar uns para os outros. Até podemos não estar juntos por causa da pandemia, mas podemos nos relacionar através da internet, pelos telefones, né? Mostrar que nos importamos uns com os outros. Sim, isso é ser igreja. E nós precisamos amar a igreja, o povo de Deus. Esse é o fruto que Deus espera em nossas vidas. Mas, infelizmente, são muitas as pessoas que vivem em uma grande e enganosa aparência. Ou seja, pessoas que têm apenas folhas, que não têm vida com Deus, que não têm frutos de uma vida com Deus. E isso é perigoso. Essas pessoas fingem a si mesmas que tudo está bem, mas, na verdade, não está. Não estão produzindo fruto de testemunho, de uma vida devocional saudável e de amor à igreja local. Então, são pessoas que apenas parecem, mas não são. E isso é muito sério, porque estão a um passo de serem cortadas e o pior, ainda não estão percebendo. Querido, isso é muito grave, por isso nós precisamos meditar nessa palavra. Precisamos meditar se nós somos produtivos, se nós temos sido uma árvore produtiva, que produz frutos segundo a vontade de Deus, ou se somos apenas uma árvore de folhagens, de aparência, mas que não produz aquilo que é necessário. Você precisa ter em mente que as folhas até podem impressionar a uma certa distância, mas o que realmente vai encher o nosso olho, o que realmente vai saltar às nossas vistas, são os frutos. É o fruto que faz a diferença. Não é à toa que a palavra fala do fruto do Espírito, né? E nós temos que produzir o fruto do Espírito, temos que experimentar o fruto do Espírito em nossa caminhada. Querido, você precisa olhar para si mesmo e se perguntar: eu tenho produzido ou apenas tenho folhagens em minha vida? Eu sou um cristão genuíno e verdadeiro ou eu apenas tenho aparência? Eu apenas falo crentez, me visto como crente, ou tenho sido crente de fato? As pessoas olham minha vida e têm visto a atitude de crente? Eu me lembro que uma vez me falaram sobre ter cara de crente, né? Você tem cara de crente? As suas atitudes denunciam que você é cristão? Quando Pedro negou a Cristo, né? O acusaram de estar com Cristo, de vê-lo com Cristo. Que nós possamos ser acusados disso, de parecer com Cristo. Se essa fosse uma acusação digna de sermos sentenciados a algum tipo de pena, que nós possamos ser encontrados culpados, então, de sermos parecidos com Cristo, de produzirmos frutos segundo a vontade de Cristo para as nossas vidas. A segunda realidade que nós vemos nessa parábola é a do servo dizendo: deixa mais este ano, deixa ainda este ano. Aqui nós vemos um servo que está apiedado, né, que teve piedade daquela figueira infrutífera, e clama ao seu Senhor: Senhor, deixe por mais um ano. Senhor, tenha um pouco mais de paciência, espera um pouco mais, não corte ainda não. Eu sei que ela já deveria estar produzindo, mas me deixa tentar um pouco mais, me deixa cavar em volta, colocar o adubo para ver se ela produz. Deixa um pouco mais, Senhor, tenha um pouco mais de paciência, e se no ano que vem ela não estiver produzindo, então o Senhor corta. Mas vamos tentar um pouquinho mais. Querido, isso significa, em primeiro lugar, que nós ainda temos jeito, caso não estejamos produzindo segundo a vontade de Deus. A verdade é que, como seres humanos, nós erramos 24 horas por dia. Por isso, nós precisamos desesperadamente da graça de Deus em nossas vidas, da graça de Cristo que nos alcança. Nós dependemos da graça de Cristo em nosso caminhar. E é interessante que nós vemos aqui a insistência do servo, que representa o próprio Cristo Jesus, né? A insistência do servo que simboliza a graça teimosa de Jesus,
que ainda insiste em investir em nós. O Senhor, Ele não nos despreza, mas Ele, pelo seu amor, estende um pouco mais o nosso tempo, né? Nos oferece uma nova oportunidade. O Senhor, Ele diz para o dono da vinha, calma um pouquinho mais. O Senhor Jesus diz, Pai, espera um pouquinho mais, tenha um pouco mais de paciência com o Juliano, tenha um pouco mais de paciência com o Ciclano, o Beltrano, né? Eu creio que Ele vai produzir. E o Senhor, Ele trabalha a nossa vida para que tenhamos uma oportunidade. Ninguém é irrecuperável no reino de Deus. Nós já pregamos alguns dias atrás justamente sobre isso, que o Senhor não nos rejeita. Pelo contrário, Ele nos oferece uma oportunidade, né? Ele não rejeita o caniço quebrado, que não serve mais para ser feito de vara de pesca. Ele não rejeita o pavio que fumega, que não serve mais para que não serve mais para a lamparina, né? Mas o Senhor, Ele nos restaura. Deus, Ele é o restaurador de alma e corações triturados, que se deixam ser mudados por Ele. Claro que nós precisamos querer mudar, mas se nós assim deixarmos e buscarmos, Ele transformará o nosso proceder, o nosso dia a dia, a nossa vida. Ele poderá mudar o seu viver, se você tão somente deixar Ele fizer isso. Mas também, querido, nessa parábola fica evidente que há um limite para a paciência de Deus, que o servo, ele clama ao dono da vinha, que é Deus, que espere um pouco mais, mas Ele mesmo também estabelece um limite de mais um ano. Ou seja, o servo, ele nos deixa claro aqui, que não se trata de uma ajuda infinita, tirando da figueira a responsabilidade de produzir frutos. A figueira tem que produzir, é isso que se espera. Se ela não produzir, ela não serve para mais nada. E aqui o servo clama por mais um pouco de paciência, mas estabelece um prazo para que ela possa reagir. Então, nós precisamos entender isso também, queridos. O Senhor nos oferece uma nova oportunidade, mas não brinque com a paciência de Deus. Uma hora, o Senhor dará cabo se nós não tomarmos uma atitude, se nós não mudarmos o nosso procedimento e buscarmos produzir frutos segundo a sua vontade. Não brinque de ser crente. Não brinque com Deus. A palavra nos mostra que de Deus não se zomba. E aquilo que nós semearmos, nós colheremos. Então, querido, se você tem brincado de ser crente, pare com isso. Acorde para a realidade. É isso que essa mensagem nos diz. Clame ao Senhor, peça perdão pela sua improdutividade até aqui. O Senhor, Ele não nos chamou para ser aquecedor de bancos. O Senhor não nos chamou para ser espanador de cadeiras, mas o Senhor nos chamou para sermos agentes do reino, para fazermos a diferença, para produzirmos para a honra e glória do seu santo nome. Se você tem apenas consumido recursos, querido, acorde, porque senão o Senhor vai te cortar. E não pague para ver, não queira pagar para ver, porque é algo terrível. Não espere Deus precisar te dar um tratamento tão drástico, mas venha agora em amor, em humildade, se coloque diante do Senhor e Ele tem disposição para te restaurar, para cavar em volta da sua vida, tirar aquilo que está estragando, aquilo que está atrapalhando, colocar o adubo necessário para que você possa então ser frutífero. Mas entenda, produção de frutos é responsabilidade nossa. Nós precisamos nos colocar diante do Senhor em disposição, com disposição para deixar Ele nos usar. Deus, Ele não compactua com a vivência de uma vida cristã mesquinha e apagada. Ou seja, Deus, Ele não vai compactuar com cristãos medíocres. Querido, quando eu falo cristãos medíocres, são pessoas que vêm apenas, assistem o culto, vivem uma religiosidade, mas não uma vida com Deus. Tem muitas pessoas que são religiosas. Como eu disse, era de se esperar que a nossa nação estivesse num momento sem precedentes, de bonança, porque nunca houve tanto cristão, nunca houve tanta conversão, nunca as igrejas estiveram tão cheias, especialmente nesse tempo de pandemia, como vemos as pessoas se voltando para Cristo, né? Mas infelizmente muitas pessoas estão vindo para a igreja apenas como religião, como religiosidade, não como transformação, são apenas cheios de folhas, mas não de frutos. E o Senhor, Ele não procura membros de igreja, o Senhor, Ele procura discípulos, cristãos verdadeiros, pessoas que realmente produzam frutos para a honra e glória do seu santo nome. Deus não compactua com uma vida cristã apagada, mas Ele nos chama para brilhar, para fazer a diferença, para sermos sal para essa terra, para sermos luz para este mundo.
Como você tem sido? Como você tem vivido? Querido, querida, eu quero encerrar essa breve meditação com a seguinte pergunta: se Deus fizer uma retrospectiva do ano que passou na sua vida, olhar na sua vida, nas suas folhagens, Ele vai encontrar apenas folhas ou encontrará frutos também? No ano de 2020, como você foi? Produtivo? Você produziu para a honra e glória do nome do Senhor? Ou você apenas ficou consumindo recursos? Só apenas nas suas orações eram venha a mim, venha a mim, venha a mim, mas não houve no seu coração a disposição de servi-lo. Querido, se você tem andado dessa forma, mude de atitude. Se 2020 foi um ano que não valeu a pena, então que 2021 seja um ano de mudanças. Semeie mudanças para colher mudanças em sua vida. Mas não se contente em ficar apenas no meio da vinha, recebendo recursos, sendo nutrido, sem, contudo, produzir algo para Deus. O Senhor nos chama para sermos produtivos, não para esquentar bancos. O Senhor nos chama para ganharmos vidas para Ele. O Senhor nos chama para sermos pescadores de almas, pescadores de homens e de mulheres, de jovens e adultos e crianças, para a glória do santo nome do Senhor. O Senhor nos chama para fazermos a diferença neste mundo que necessita urgentemente de Deus. Querido, eu sei que diante dessa mensagem, o seu coração pode estar um tanto assustado, mas eu quero te dizer que essa mensagem não é uma mensagem de desespero, é uma mensagem de esperança, é uma mensagem que nos mostra da realidade que nos cerca, que realmente precisamos estar atentos, que realmente precisamos assumir a responsabilidade de produzir, mas nos mostra também que o Senhor é um Deus paciente e que nos dá uma nova oportunidade para agirmos diferente daqui para frente. Mas nós precisamos então decidir mudar, buscar no Senhor a mudança, e entender que Ele tem poder para nos fazer mudar de verdade, para sermos árvores frutíferas, para a honra e glória do santo nome de Deus. O Senhor nos chama para produzir, e que em 2021, esse seja o desejo do nosso coração, produzir muitos frutos para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Que este ano seja um ano de muitas bênçãos espirituais em nossas vidas, que seja um ano de conquistarmos vidas para Cristo Jesus. Se até aqui você não tem produzido, querido, mude de atitude então, que você venha produzir. Mas pastor, eu já sou uma pessoa produtiva, então que você produza ainda mais. Se você tem produzido 30, que você possa produzir 60. Se você tem produzido 60, que você possa produzir 100. E se você não tem produzido nada, que você comece a produzir a partir de agora, para a honra e glória do nome de Cristo Jesus. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai querido, Pai de amor, obrigado pela Tua palavra, que é séria, nos mostra uma realidade grave, Pai querido, a necessidade de sermos produtivos. Mas também é uma palavra de esperança, porque nos mostra um Senhor, o cultivador, o agricultor, que tem disposição em nos transformar, que quer o melhor para nós. Pai, que possamos compreender essa realidade e que venhamos a produzir muitos frutos para a honra e glória do Teu santo nome neste ano que está nascendo. Que seja um ano, Pai querido, de crescimento. Se não produzimos nada, que venhamos a produzir a partir de agora. Se temos produzido, que venhamos a produzir mais ainda para a honra e glória do Teu santo nome. Assim oramos no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Querido, que neste ano você possa produzir muito para a honra do nome do Senhor Jesus. Que você seja um cristão fiel, verdadeiro, que você tenha um verdadeiro testemunho de vida, uma vida que realmente marque aqueles que tiverem a oportunidade de desfrutar da sua companhia. No nome de Cristo Jesus, que seja um ano de ricas bênçãos na sua vida. Que as lutas venham, mas que você vence para o nome do Senhor Jesus. No nome de Cristo Jesus, que você possa realmente se alegrar em perceber que você tem produzido para a honra e glória do nome do nosso Deus. Amém?